Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para combater o antissemitismo nas universidades. Vamos a Nova York ao vivo com a Mariana Jangiacomo. Mariana, o que é que diz essa lei? Kalina, essa lei diz basicamente que universidades e faculdades que permitirem discursos antissemitas, ou seja, contra a comunidade judaica, não vão receber verba do governo. Então é uma ordem que estende as proteções garantidas pela Lei dos Direitos Civis de 1964, que proíbe a discriminação com base em raça, cor, origem em programas que recebem assistência financeira do governo. Essa medida do Donald Trump dividiu opiniões aqui nos Estados Unidos, porque muitas associações, muita gente aqui acredita que realmente existe um crescimento desse sentimento antissemita, então que é importante sim esse tipo de ação por parte do presidente para combater, esse crescimento do antissemitismo. Agora, algumas outras organizações disseram que, na verdade, em vez de combater o antissemitismo, o que essa ordem vai acabar fazendo na prática é limitar o direito à liberdade de expressão dos estudantes, então que não vão poder protestar contra as ações de Israel, as ações do governo de Israel, e não, claro, não falar contra a comunidade judaica, mas sim criticar as atividades do governo de Israel. De qualquer forma, o presidente Donald Trump, então, assinou essa ordem executiva durante a recepção do Hanukkah, então, que é uma festa judaica importantíssima para a comunidade, e apenas alguns dias depois, Kalina, de um tiroteio que aconteceu em um mercado judaico em Jersey City, cidade próxima aqui a Nova York, que deixou 6 pessoas mortas, entre elas os 2 atiradores, e as causas desse tiroteio ainda não estão claras, mas as autoridades trabalham sim com a hipótese de que esse tenha sido um crime de ódio contra a comunidade judaica. Então, e agora essa ação do presidente Donald Trump para tentar combater o antissemitismo nas universidades dos Estados Unidos. Kalina. Ô Mariana, o ano vai chegando ao fim e o que não acaba é a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Como é que estão as negociações para finalmente essa guerra terminar, hein, Mariana? Tiago, um porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse que a China e os Estados Unidos estão tendo várias conversas muito próximas. Esse anúncio foi feito hoje, nesta quinta-feira, às vésperas, então, de mais tarifas sobre produtos importados da China entrarem em vigor. Então, os Estados Unidos devem aplicar aqui no dia 15 de dezembro tarifas sobre cerca de 160 bilhões de dólares em produtos chineses, como eletrônicos e brinquedos. Ainda hoje, o presidente Donald Trump deve se encontrar com conselheiros aqui do Departamento de Comércio para decidir se vai mesmo aplicar essas tarifas ou não, então para debater sobre essa medida. E a gente lembra, Tiago, que não são só os Estados Unidos que estão impondo tarifas sobre os produtos da China, A China também vem impondo, sim, tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos, inclusive tem mais tarifas agendadas para entrar em vigor aí depois dessas dos Estados Unidos, agora no dia 15 de dezembro, então existe aí uma conversa de que a China poderia voltar a aplicar tarifas sobre carros produzidos aqui nos Estados Unidos, algo que a China suspendeu no começo desse ano e poderia então voltar, E é o que você disse, muita conversa sobre esse possível acordo comercial, todo mundo no aguardo desse acordo comercial, mas pelo visto existia essa expectativa de que essas tarifas agora do dia 15 de dezembro seriam suspensas, assim como outras já foram, Mas agora a gente tem que aguardar, então, essas conversas hoje do presidente Donald Trump, possíveis negociações que devem acontecer ainda hoje entre os representantes comerciais da China e dos Estados Unidos para saber o que é que vem aí pela frente, se a gente ainda vai entrar em 2020 falando sobre guerra comercial ou não. Tiago. Constantino. Olha, em relação à questão do antissemitismo, eu só queria pontuar que é curioso, porque não é a esquerda que acusa o Trump de ser nazista e tudo, mas é esse presidente que está se aproximando mais de Israel e da comunidade judaica e condenando, combatendo justamente a judeofobia. Veja, a crítica que a esquerda faz ao antissemitismo é seletiva e hipócrita. Quando o atentado vem de supremacistas brancos, eles conseguem encaixar na narrativa e meter Trump no meio, sendo que não tem nada a ver com Trump, esses supremacistas brancos. Trump, em várias ocasiões, já denunciou essa turma. Mas quando acontece, como aconteceu em Jersey, que é um grupo de negros que se dizem judeus e não são judeus e atacam o judaísmo, aí há um silêncio da esquerda e de boa parte da imprensa, da mídia mainstream. Os mesmos ligados aos democratas, que têm como novas faces figuras como Ilhan Omar,
como Rashida Tlaib, que são gente ligadas aos radicais islâmicos e que, obviamente, demonstram um profundo ódio a tudo aquilo que vem de Israel e da comunidade judaica. Não há nenhum problema de liberdade de expressão em criticar políticas de Israel. Isso é uma balela, né? Isso é uma falácia e uma narrativa criada pela esquerda para, na verdade, manter esse discurso de ódio contra os judeus. Israel, todo mundo pode criticar, inclusive vários conservadores e vários judeus o fazem. O que não pode é disfarçar o antissemitismo com essa história de críticas a Israel, que é exatamente o que vem fazendo toda essa turma da esquerda.